Pessoal, antes de eu começar a recapitular este incrível anime, quero que vocês saibam de umas coisas importantes para entender cada evento e o que se passa. Primeiro, quero que vocês saibam sobre a Rika, esta garotinha aqui. Quero que vocês saibam logo cedo de que ela está sofrendo em um loop a cada vez que vai de base. Para quem assistiu ReZero, é que nem aquele moleque Subaru lá, mas a diferença é que o Subaru revive em um determinado checkpoint, em um momento importante. Já a Rika tem que ser tudo de novo, e a cada 4 ou 6 episódios a história muda, porque ela já está em outro mundo, só por causa da pequena vila de Hinamizawa. E também, para não ficar uma coisa muito longa e repetitiva, terão coisas que irão muito acontecer ou serem explicadas, além de também serem muito comentadas, então irei fazer com que fique menos repetitivo, e a cada arco poderá ter um protagonista diferente, então não precisam quebrar ou queimar a cabeça por causa disso. No fim, tudo tem uma explicação. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Em junho de 1983, vemos um carinha dando 60 pauladas em cadáveres até cansar. Já começou bem. Na sequência, vemos um garoto chamado Maebara Kate, que já faz um mês desde que se mudou para Hinamizawa, além de também ter uma boa primeira impressão. No caminho, ele se encontra com a sua amiga Ryugu Rena, que sempre repete a primeira palavra para dar ênfase em seu charme. Na sequência do caminho, eles se encontram com Sonozaki Mion, que demonstra ter uma personalidade um pouco menos feminina. Enquanto andavam, estavam comentando sobre a ausência de 2 dias do Kate, que tinha ido ao funeral de um parente. Eles estudam numa escola onde tem uma turma, misturando idades e séries, de toda a vila a 50 alunos, então dá pra ver que é uma vila bem calma. Além dessa professora ser bem braba, ensinando do Fundamental 1 até o médio, o salário deve estar lá em cima, além de também algumas pessoas precisarem da ajuda do Kate. Mion e Rena convidam Kate para apresentar em Hinamizawa, mas ele só aceita por parte da Rena, meu casal. Então na manhã seguinte começam a caminhada, chegando ao destino final, o Templo Furude, e fazem piquenique com a deliciosa comida da Rena. E uns minutinhos chegam elas, Hojo Satoko e Furude Rika, Lambda Delta e Bernie Castell. Rika é uma criança calma, fofa e amável. Já Satoko completamente o contrário, personalidade forte, mimada e brincalhona. Elas se juntam também ao piquenique e todos se divertem. Que amizade linda e incrível. Chegando no finalzinho da tarde, Mion vai embora enquanto Rena convida o Kate para ir a um depósito de lixo. Mas para a Rena é uma mina de ouro. Então vai se divertir enquanto Kate se pergunta se as garotas do interior são desse jeito. Me tirou uma risada sincera. Kate estava de boa aproveitando a brisa, mas de repente aparece um fotógrafo do nada que se chama Tomitaki, que às vezes vai para Hinamizawa. Os dois acabam se estranhando aos poucos pelo susto. Quando Tomitaki pergunta o que a Rena está fazendo naquela pilha de lixo, Kate responde com sarcasmo que era um corpo que ela talvez tenha decapitado. O Tomitaki fica sério e de repente fala sobre um crime em que ainda não acharam um dos braços, assustando Kate. E Tomitaki saindo e pedindo desculpas pelo susto, deixando o moleque traumatizado quase com o olhar de Mion Hinamizawa. Ele acorda quando a Rena chama ele e fala que encontrou um daquele boneco do Kenta de KFC e que está em uma pilha de lixo que fica difícil para ele tirar. Mas o Kate se oferece para ajudar amanhã. Kate pergunta se algo aconteceu naquele lugar e Rena fala que iriam construir uma represa. Isso vai ser uma das coisas que vai ser mais comentada ao decorrer dos episódios. Kate também pergunta sobre algum crime que ocorreu, e Rena fala com indiferença que não sabe, deixando Kate confuso. Mas Rena também é uma estudante transferida desde o ano passado, mas ela tem cara de quem esconde mais coisas. Enquanto isso, no outro dia na escola, Mion deixa o Kate entrar no clube dela sem ele saber qual clube era e contra sua vontade. E é o clube de jogos. Então eles jogam cartas, um jogo de punição que o primeiro poderia fazer qualquer coisa com o último, e como esperado, o Kate perdeu por causa das cartas gastas que as antigas membros do clube já sabiam, e o Kate recebendo a punição. Kate pergunta para Mion sobre o que ocorreu na construção da represa, onde os oficiais do governo queriam despejar os moradores e construir a represa, unindo todas as pessoas da vila para lutarem por sua vila, e se caso não fizessem, a vila estaria inundada. Pessoas poderosas da vila foram a Tóquio também negociaram com os políticos. Com tudo isso, ao invés da vila, foram os planos da represa por algo abaixo. Kate pergunta se teve algum crime violento, e Mion
para no caminho e fala que não teve, como se estivesse também escondendo algo. Se despede do Kate e deixa o moleque na dúvida sozinho, como se estivesse fugindo da conversa. No depósito de lixo, Kate, ainda com a farda da escola, se encontra com a Hannah, que também está fardada, e conseguem ver o boneco do Kenta soterrado, mas iriam precisar de um machado ou algo que ajude a desenterrar. Hannah parece que teve uma ideia e vai pegar algo, enquanto Kate espera. Ele encontra uma revista em que sim, aconteceu algo em Hinamizawa, enquanto estava tendo uma construção da represa que foi considerado um pesadelo. Assassinado e esquartejado com machadinha e picareta com 0 pena, desmembrando o corpo em 6 partes com machado. Um dos assassinos ainda estão livres, deixando Kate mais tenso. E a Hannah andando com um facão bem grande. Mas por que será que ela iria querer esse facão? Enquanto Kate estava lendo, chega a Hannah preparada com o facão na mão e o Kate se assusta e acaba caindo na pilha de lixo, pensando que iria ser os seus momentos finais. Mas a Hannah está com esse facão gigante para ajudar a pegar o Kenta. Mas já que estava ficando tarde, os dois decidem fazer isso amanhã. No outro dia da escola, comentam sobre o festival Watanagashi, em que a Rika estará no comitê executivo. O Watanagashi é quando as pessoas pegam cobertores, kimonos almofados velhos, agradecem e fazem um memorial riacho abaixo. Kate achou chato, mas a Mion anima falando sobre a Batalha dos Quatro Maus. Agora são 5, já que o Kate está no clube. No caminho, Kate, Mion e Hannah veem o Tomitaki, que fica com inveja pelo Kate estar sempre cercado por garotas. Ele também irá ao festival, tirar fotos e depois voltar para Tóquio. Ele vai para Hinamizawa 2 ou 3 vezes por ano. Alguns dias depois, chega o dia do Watanagashi. Todos ficam se corroendo de fofura pela Rika. Está vestida como uma pequena sacerdotisa e vão se divertir nas barracas. Após isso, todos da vila se juntaram para ver a Rika dissecando um algodão e em seguida podemos ver os algodões à deriva no rio, onde as pessoas pegam o algodão para absorver coisas ruins do corpo e jogam no riacho à deriva. Enquanto Kate está caminhando e percebe que a Hannah não está com ele, ele vê o Tomitaki com uma mulher misteriosa, então ele vai lá interromper a conversa dos dois, e a mulher pergunta ao Kate se ele está se encaixando em Hinamizawa, mas ele não está por conta de não saber sobre a história do incidente da construção da represa, por exemplo. Os planos dessa construção começaram entre 7 a 8 anos atrás. Além de Hinamizawa, áreas vizinhas também iriam ser submersas. Além dos protestos, foi ao tribunal, revelando corrupções e no fim cancelando a construção. E a mutilação em que o Kate está tão curioso ocorreu há 4 anos atrás, por volta da época da construção durante o Watanagashi. Dizem que ocorreu por causa da maldição de Oyashiro-sama, o deus guardião de Hinamizawa, que puniu a construção da represa, com o resultado de que todo ano no Watanagashi alguém é eliminado. Um ano depois daquele assassinato da construção, um morador de Hinamizawa que era a favor da represa foi eliminado durante o festival com sua mulher. No caso da mulher, o corpo nunca foi encontrado. Um ano após esse, à noite do festival, um sacerdote do templo faleceu de uma doença misteriosa. Na mesma noite, a esposa se afogou no pântano. Um ano depois, após esse, durante a noite do festival de novo, um cadáver de uma moradora de casa foi encontrada morta por espancamento, incluindo que o irmão dessa moradora apoiava a construção da represa, o mesmo que caiu do penhasco. Então, nesses últimos 4 anos de assassinatos, estão no 5º ano, deixando Kate apavorado. No outro dia na escola, Kate estava ainda encucado com o que o Tomitaki falou, mas acaba esquecendo um pouquinho, brincando no clube. Quando estava prestes a ir ao banheiro, organizar suas estratégias, a professora chama ele para dizer que ele tem visita. E é um homem casca-grossa chamado Oishi, da polícia de Okinomiya. Convida o Kate para conversar em seu carro, e ele apresenta as fotos do Tomitaki e a mulher que estava com ele na noite passada. E ele revela que o Tomitaki foi eliminado na noite passada. Kate fica assustado e com dúvida se poderia ser a maldição do Oyashiro-sama. Mas o Oishi diz que por um motivo desconhecido, o Tomitaki cravou as unhas em sua garganta, tocando na artéria que jamais deveria ser tocada, o que acabou levando ao seu falecimento. E não foi drogas, além de também ter alguns hematomas em seu corpo, que pode provar
espancamento de várias pessoas. O horário do seu falecimento foi entre 8 e 11 horas da noite, logo após o Kate ter o encontrado, enquanto a mulher ela está desaparecida, envolvendo ela no incidente. Dizem que foi pela fúria de Oyashiro-sama em que Tomitaki estava tirando fotos irresponsavelmente, mas o Oishi e o Kate não acham que isso foi uma maldição. Então eles fazem uma aliança por não acreditarem em maldições. E o policial pede para ele não falar nada para suas amigas, pois o envolvimento principalmente dos Sonozaki podem ser grandes de acordo com o policial, deixando Kate assustado e compreensivo. Em um outro dia chuvoso, o Kate estava cansado, enquanto ele escutava a Mion e a Rena falando sobre o desaparecimento da mulher com quem Tomitaki estava, e com dúvida se foi a maldição ou levada pelo demônio. Rena suspeita ser a próxima por algum motivo, mas Mion diz que ela pode voltar ao invés de um tal de Toshi e para de falar sobre. Mais tarde, o clube é cancelado, pois a Mion irá ajudar o seu tio. Então todos se dispersam, e em uma das cartas o Kate vê o nome Satoshi e pergunta a Rena se esse Satoshi foi transferido. Rena fala que não sabe, como se quisesse fugir da conversa, e coloca a sua transferência após a transferência de Satoshi como uma desculpa, o que acha estranho. Depois disso, Kate pergunta para Rena se elas estão mentindo ou escondendo segredos. A Rena nega, mas o Kate não acredita, mas ele estava duvidando tanto que a Rena muda o olhar como se fosse olhos de um reptiliano ou de um demônio, e Rena retruca a mesma pergunta do Kate, se estava escondendo algo, e o Kate nega, mas a Rena não acredita, pois durante o clube ontem Kate disse que foi chamado na sala da professora, mas ao invés disso estava conversando com o Oishi no carro, quem Rena não conhece, e isso acaba deixando o Kate apavorado. E Rena pergunta quem era ele, e o Kate acaba enrolando, deixando a Rena pé da vida. Rena se aproxima como se fosse beijar ele, dizendo que assim como ele tem segredos, elas também têm. E o Kate já concorda, para não ser engolido de novo. E Rena se acalma e volta ao normal como se nada tivesse acontecido, e deixando o Kate assustado. De noite, Oishi liga para o Kate para saber das novidades. Kate decide perguntar o que seria ser levado pelo demônio, que é uma expressão única da vila em que alguém desaparece misteriosamente. Muito tempo atrás, Hinamizawa era chamado de Vila do Demônio. Demônios devoradores de pessoas que aparecem, sequestram e comem pessoas. E daqueles 6 assassinos que fizeram o desmembramento do primeiro assassinato da construção da represa há 4 anos atrás, um está desaparecido, mas estão suspeitando de que ele foi levado pelo demônio. Enquanto o casal do segundo ano foi confirmado que só o homem faleceu, mas o corpo de sua esposa nunca foi encontrado. E o mesmo vale para o casal do terceiro ano. O corpo da mulher nunca foi encontrado. Somente uma nota de cosplay de Sayori e o sacerdote foi confirmado o seu falecimento. E sempre na maldição de Oyashiro-sama, uma pessoa morre e a outra desaparece. Já a dona de casa do ano passado, a irmã do cara que era a favor da represa acharam um culpado, um usuário de droga. Depois que o usuário foi preso, a criança dessa dona de casa também tinha desaparecido, mesmo com o culpado preso. E além de tudo, o usuário faleceu na cela durante o inquérito. Enquanto a criança, que é um ano mais velho que o Kate, que a propósito se chamava Hojo Satoshi, o nome que o Kate viu naquela carta, onde também é o lugar da sala que o Kate senta na escola, o pai interrompe a conversa dos dois e traz 2 chás, achando que a Rena estava, deixando o Kate lombrado, porque ela deve estar na maldade, e nota, ela deve ter subido até o quarto do Kate, por causa do seu pai ter dito a ela onde é, e ouviu a conversa dele com o Oishi, deixando ele mais assustado ainda. Kate no dia seguinte acorda assustado, e sua mãe, enquanto o acorda, fica preocupada com seu estado e fala que a Rena está esperando por ele na porta, mas ele diz que está doente e não irá poder ir à escola. Kate vai até a clínica e levar uma picada por estar resfriado. Enquanto espera a picada, ele escuta os velhinhos da vila falando sobre a levada pelo demônio em que aquela mulher que estava com Tomitaki poderia ter sofrido. A propósito, o nome da mulher é Takano. Kate leva a picada e no caminho para casa se encontra com o Oishi, que convida ele para ir até Okinomiya, que é a cidade vizinha da vila de Hinamizawa. Então eles vão até o Angel Mart
Oishi conversa sobre as investigações que teve das amigas do Kate e, a propósito, a vítima do primeiro ano do assassinato foi o diretor da construção da represa, o mesmo que brigou com a Tsunozaki Mion poucas semanas antes de seu falecimento. O casal do segundo ano, a filha, no caso a Hojo Satoko, também estava na cena do crime, enquanto o sacerdote e sua esposa no terceiro ano, a filha dele sendo a Furudhika, e sobre o quarto ano, a tia da Hojo Satoko, que ficou responsável pelo cuidado da Satoko por causa do falecimento dos seus pais, além de que ela tinha um irmão legítimo, o Hojo Satoshi. E Oishi afirma que de alguma forma as séries de mortes misteriosas estão ligados ao grupo de amigos do Kate. Kate se afoba achando que pode ser tudo uma coincidência. Agora já a Rena, ela foi suspensa da escola poucas semanas antes de se mudar de Ibaraki para Hinamizawa. Na escola, ela quebrou todas as vidraças. No histórico neurológico da Rena aparece a palavra Oyashiro-sama, diversas vezes dito por ela, além de que ele ficava do lado de seu travesseiro à noite e a olhava. Depois disso, se mudou para Hinamizawa. Kate, perplexo com a história, Oishi fala mais uma cereja do bolo e diz que a família Ryugo, no caso a da Rena, sempre viveu em Hinamizawa e se mudaram para Ibaraki quando Rena entrou no Fundamental 2, enquanto Tomitaki pode estar ligado a todos os seus grupos de amigos. E Oishi lança o papo de que ele pode estar em perigo, deixando o moleque bem tenso. À noite, Kate recebe uma visita inesperada, Mion e Rena. Kate fica com um pé atrás, achando que elas estão na maldade dele. Elas demonstram preocupação por ele estar doente e entregam doces de arroz que a avó da Mion e Rena também fizeram. Mion passa a lição de casa para adivinhar qual doce de arroz é o da Rena, tarefinha de clube, deixando as coisas entre eles descontraída. Mas, depois disso, as coisas começam a ficar bem estranhas. A Mion e a Rena mudam de olhar e perguntam ao Kate o que ele almoçou. Kate fica nervoso e elas continuam pressionando ele sobre um cara mais velho que estava com ele no Angel Morte e perguntam sobre o que estiveram conversando com muita empolgação. Elas falam como se já estivessem lá no momento. As duas prometem pela vida delas que ainda vão descobrir o que ele está tramando e escondendo. O Kate naquele momento queria sair do corpo e elas mandam Kate ir descansar e não faltar amanhã à escola, como se ele fosse um cão adestrado. Kate fica encucado com isso e vai comer seus doces de arroz, mas logo na primeira mordida ele vê que há uma agulha dentro no momento em que mastiga um dos doces. Ele entra em pânico jogando tudo na parede e fica mais e mais assustado a cada hora que passa. Kate fica acordado na lombra por acharem que elas podem estar no teto tentando tirar a vida dele. Então ele decide a qualquer custo não deixar isso acontecer, fazendo um diário sobre o seu possível assassinato e escondendo atrás de um relógio. Kate na lombra não tinha conseguido dormir por acharem que elas estavam no teto e sentiu que precisava fazer algo para se proteger. Depois de uns passos, uma van branca para e espera ele se afastar para atropelá-lo. Os caras realmente estavam na maldade. Além de suas amigas, agora eram os caras. Na escola, Kate, depois de fuçar todos os armários, ele encontra um bastão. Um tempo depois, Rika e Satoko chegam falando com Kate, que ainda está na lombra por achar que geral está na maldade. Quando ele fala em praticar tacadas com o bastão, a Satoko se afasta de uma forma triste, e Rika diz para não perder o bastão como se fosse algo importante. Então Kate começa a praticar rebatidas. Quando a Mion e Rena chegam, elas estranham por ele ter chegado cedo e dessas rebatidas, e ele fala que está treinando para as finais nacionais. Elas ficam preocupadas e desejam sorte, e do nada ele começa a bater o bastão no chão como se estivesse frustrado com algo. Na hora do clube, quando todo mundo estava com um clima divertido de sempre, o guerreiro Kate ainda estava na lombra e não queria saber de suas amigas, queria ficar sozinho.
deixando elas preocupadas. No caminho, ele vê a Rena atrás dele, achando que ela estava na maldade, além de também ficar apontando o bastão para ela. Rena diz que estava preocupada com ele, mas ele não quer que ela siga mais. Ela continua andando atrás dele, deixando Kate mais pé da vida, sendo que a casa da Rena é pelo mesmo caminho. Então Kate manda ela ir na frente e irá andar de novo até ela sumir de vista. O bastão que o Kate estava carregando é o do Satoshi, e Rena fala que o mesmo que o Satoshi fazia, o Kate também está fazendo. Satoshi nunca praticou esporte, mas entrou em um time, ia para a escola sozinho, começou a praticar tacadas, começou a carregar um bastão na lombra por aí, e tudo isso o Kate está fazendo. E Kate pressiona Rena do que aconteceu com o Satoshi. No momento, Rena muda o seu olhar e diz que Satoshi foi transferido, e pergunta de um jeito ameaçador se ele não quer esse mesmo destino para ele. À noite, a mãe do Kate liga para ele para avisar que ela e o seu pai estão indo trabalhar a negócios a Tóquio, pelos negócios do pai não estarem indo bem, deixando o moleque mais na lombra ainda. Então Kate resolve trancar tudo dentro de casa, para os caras não irem atacar ele. Depois que trancou a porta, o Oishi liga para saber das novidades, e Kate fala que alguém está tentando roubar a vida dele, como por exemplo, a agulha no doce de arroz que Rena e Mion deram a ele. Oishi diz que isso pode ser usado como prova de ameaça, mas o Kate procura e não encontra a agulha por ter perdido o senso, e fala dos caras da van que tentaram atropelá-lo ele de manhã, mas não viu a placa para ser usado como prova também. Também comenta sobre a Rena saber do Satoshi ser levado pelo demônio e que se continuar igual ao Satoshi, terá o mesmo destino que ele, que é a transferência, e do nada alguém começa a tocar a campainha, deixando o Kate bem tenso. Kate então para de falar com o Oishi. Aí quando começou a destrancar a porta já abre, quase arrancando a corrente que tranca. E a visitante misteriosa é a Rena, dando boa noite, como se a recente briga entre eles não tivesse acontecido. Kate já fica com medo, mas a Rena traz a comida para ele e se oferece a esquentar na cozinha. Mas ele não aceita e dá desculpa de que o jantar estará logo pronto, mesmo tendo ninguém em casa, e enrolando nas mentiras. E a Rena percebeu e ficou pé da vida, e insiste em entrar, tentando puxar a corrente, mas o Kate perde também a paciência e prende a porta na mão dela com força até ela conseguir tirar. O Kate fica apavorado e sobe até o seu quarto e volta a falar com o Oishi, e queria saber mais sobre a Rena. Oishi diz que está suspeitando de que talvez a maldição de Oyashiro-sama exista, e no caso da Rena quebrando as vidraças também tiveram vítimas. 3 colegas que eram próximos dela foram acertados com o bastão. As vítimas e a escola não processaram ela, então não deu em BO. Os envolvidos não querem revelar nada. Quando Kate vai fechar a janela, enquanto o Oishi fala, a Rena ainda está lá fora, pedindo milhões de desculpas. Na escola, no dia seguinte, Kate continua praticando suas rebatidas. Rena o ignora como se nada tivesse acontecido. Mion vira a fofinha do nada, dando bom dia, recebendo vácuo e ignorância gratuita. Kate fala sobre o que descobriu sobre o Satoshi, e Mion fala para ela parar, já que sabe do ocorrido com ele, além de deixarem todos assustados. E o Kate pressiona a Mion de que estão escondendo coisas sobre o Satoshi, mas a Mion nega isso, além de também esconderem dele sobre a construção da represa. A cada palavra do Kate deixa a Mion contra a parede, e finaliza com o fim da amizade com elas, além da agulha no doce de arroz. Falou sobre tudo o que descobriram sobre elas com o Oishi. Mion cai no choro e muda de personalidade, ameaçando tirar a vida do Oishi. Mais tarde, no caminho, Kate sente uma presença estranha e vê a Rena lá atrás, carregando um cutelo. Quando ele pisca o olho, ela já aparece atrás dele. E quando Kate pergunta sobre o cutelo, a Rena dá uma coringada de bruxa psicopata e tenta saber se algo está incomodando ele, porque a Rena se arrependeu de não ouvir o Satoshi. E o Kate ainda insiste em saber quem se livrou dele, suspeitando de suas amigas ou alguém do vilarejo. E Rena fala que é por causa do Oyashiro-sama. E Kate, bem ateu, não acredita, mas a Rena insiste em dizer que ele existe por sua experiência própria. Enquanto fala que quer ajudar de um jeito ameaçador, ela se aproxima, parecendo que iria beijá-lo, mas ela se afasta e coringa mais ainda. Ele empurra ela e sai correndo de medo.
E como cereja do bolo, 2 caras começam a perseguir ele, mas tinha outro atrás dele e acaba o nocauteando. Uns momentos depois, ele acorda em seu quarto, com a Hannah avisando de que o médico logo chegará. E de brinde chega também a Mion, falando que o diretor irá chegar. Mas o Kate pergunta sobre qual diretor. Então elas ficam debochando e o Kate fica do pé da vida. Elas então decidem fazer um jogo de punição por causa do doce de arroz, deixando Kate apavorado. E a Mion tira uma injeção do bolso, suspeitando de que isso poderia ser a mesma droga em que elas poderiam ter colocado no Tommy Tack, e querem fazer o mesmo com Kate agora. E na sequência vemos o Kate dando muitas pauladas nos cadáveres da Mion e da Hannah até cansar. Em seguida, chegando uma van branca, Kate em uns minutos pega a carta que estava atrás do relógio e além da carta de cosplay de Sayori, adiciona alguns suspeitos que seriam suas amigas e os caras na van branca, e a droga desconhecida que estaria na seringa, e então ele coloca de volta no relógio e depois olha para a cena que ele fez e começa a chorar, se perguntando do porquê acabou assim e sai correndo. Na cabine telefônica, o Kate liga para o Oishi, e o Oishi se preocupa, pois ele estava estranho na ligação, gemendo de dor, se engasgando, e o Oishi quer mandar rápido um oficial para lá e pergunta quantos suspeitos são. Kate fala que achou que era humano e que por mais que ele corra, ele sente que tem uma presença por trás dele e sente que está agora mesmo. E hoje, desesperado, pede para ele virar para ver quem é o suspeito. Mas era tarde demais, pois o Kate já tinha arranhado seu pescoço. Ainda em junho de 1983, o relatório policial diz que o Kate traiu Ryugo Hana e Sonosaki Mion para irem até a sua casa, e depois agrediu elas com um bastão. Escapou de casa até a cabine telefônica e encontrado por oficiais, e faleceu 24 horas depois do hospital, falecendo com excesso de perda de sangue. Nenhum sinal de drogas encontradas, e a carta em que o Kate escreveu estava incompleta, enquanto atrás do relógio era para ter mais coisas coladas, como se alguém tivesse tirado. Pessoal, agora mais uma explicaçãozinha. Conforme os arcos forem passando, o falecimento do Tomitaki e o sumiço da mulher chamada Takano vai ser o básico, e também a explicação sobre o Yashiro-sama, sobre a vila, as mortes dos últimos 4 anos, e no 5º ano alguém ainda irá. Então os eventos violentos começam a partir daí, e são eventos diferentes, de pontos de vista diferentes, ou seja, protagonistas diferentes, pontos de vista diferentes. Se gostaram do vídeo, dá uma ajudinha no like e se inscrevendo para não perderem nenhum vídeo. Tamo junto!